Olá, seja muito bem-vindo ao PowerCast, o seu podcast de ativação, inspiração e capacitação. Aqui onde é que você aprende na prática que fé e trabalho andam juntas, que não existe separação entre o que Deus está fazendo na sua vida e o impacto que você vai gerar na sociedade. Hoje nós estamos aqui com um convidado extremamente especial que abrilhanta essa edição. Aqui no meio da conferência Eficiência, eu e Felipe Rodrigues temos o privilégio, né, Felipe? É verdade, é verdade. Hoje nós estamos aqui com um homem assim, extraordinário, uma visão de mundo, uma experiência, uma influência que não dá para medir mesmo. Então, assim, se você estava pensando em avançar esse podcast, para tudo que você está fazendo agora, concentra, encosta o carro para ouvir, porque você não pode perder uma gota disso aqui, que hoje nós estamos com ele, Elias Dantas, fundador do GKPN. É isso aí, pastor Elias, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite, tiramos ele ali da conferência ali, todo mundo lá, junto com ele lá, tiramos ele para poder estar aqui, nos abrilhantando aqui para passar os próximos minutos, trocando essa ideia com a gente aqui. Prazer estar aqui, muito grande, estou aqui à disposição. Pastor, conta pra gente um pouquinho aqui, o que é o GKPN hoje, a influência global? Né? Vamos começar por esses big numbers aí. A gente sabe que é uma rede global, internacional, tem uma gente de influência, mas assim, nós estamos com o mestre aqui, então é melhor você se apresentar e falar um pouquinho do que é esse movimento, para às vezes as pessoas ouvem falar, mas não sabem muito bem se conectar com isso. O GKPN, como o nome já diz, é uma rede de parcerias internacionais do reino. É tentar pôr junto o povo que quer trabalhar junto, quer crescer junto, quer ser uma bênção nas mãos de Deus para abençoar o mundo. E no dia de hoje, meu amigo, a gente quer queira, quer não, nós somos pessoas localizadas. A gente age localmente e pensa globalmente. A gente pensa globalmente e age localmente. Então, o mundo está muito, muito perto um do outro, ninguém está distante demais. E líderes estratégicos, em geral, têm visão global. Então, a gente apenas põe junto a madeira e o fogo. A combustão é natural. É isso aí, pastor. Hoje o GKPN está em quantos países? Assim? A gente tem uma rede hoje aqui no Brasil, a gente tem uma rede Europa. Quantos países a gente está de influência hoje, GKPN? Ela tem seus participantes em 108 países. Uau, uau. Quantas igrejas fazem parte? O GKPN não tem igreja que faz parte dela, tem pessoas que lideram a igreja. É uma rede orgânica, não institucional. Então, nós temos líderes, participantes do Global Kingdom de 106 mil igrejas. Uau. Uau. Pastor, muita gente. Como é que surgiu isso? Como é que foi essa ideia? De onde é que brota isso? Qual que era o contexto? Qual que era o ano? Como é que nasceu isso no seu coração? O GKPN nasceu quando no desejo, eu creio que é um desejo de Deus e assim, com uma impressão muito forte no meu coração desde 1984. Mas pastor de uma igreja do interior muito grande, mas irrelevante naquele contexto de uma cidade pequena, não consegue penetrar nos círculos mundiais. Teve que levar tempo até que em 2007, em junho de 2007, nós tivemos uma reunião lá onde eu estava pastoreando, que era Belé Presbyterian Church, uma igreja de muito prestígio, porque a família do Ronald Reagan era da igreja, e muito ator de Hollywood, muita coisa. E eu fui servir lá, eles me contrataram como pastor da igreja, eu fui um dos pastores da igreja. Ali, aquela oportunidade abriu as portas, porque indo como pastor de uma igreja brasileira interiorana, tentar encontrar essas pessoas de prestígio mundial e de ministério mundial, não ia conseguir, mas vindo como um dos pastores da família do presidente dos Estados Unidos, as portas se abrem. Deus usa todos os meios para cumprir os seus propósitos. E ali a gente começou, um começo muito simples, porque ninguém acredita numa coisa orgânica a princípio. O pessoal quer saber qual é o orçamento, quem controla, quem está no conselho diretor, porque conselho de referência, porque o mundo é muito perigoso. E nós não temos nem registro de CNPJ. A gente registrou a marca agora porque depois de 15 anos, alguém na Europa estava querendo
registrar a marca ia criar problema para a gente. Mas registramos, está registrado. Mas nós não temos nem CNPJ para receber, em lugar no mundo nenhum. Mas nós temos gente, porque é orgânica. Os outros têm os CNPJs. E levou, os outros que eu digo, os outros da rede, as lideranças estratégicas. Começou tudo como uma rede de pastores, de grandes igrejas, porque o topo da montanha sempre tem pouco ar. É rarefeito o ar. E o cara fica precisando de respiração, porque quem é líder de muita gente, mesmo com toda a integridade, todo conhecimento, sem manipulação, porque essa é a característica do povo da rede, todo mundo se aproxima querendo saber alguma coisa, querendo pedir alguma coisa, querendo alguma opinião, e a pessoa tem muitos conhecidos, todo mundo conhece, está na mídia, está tudo mais amigo, de estar junto nos momentos bons e ruins, das tensões naturais que todos nós enfrentamos, não tem muito não. E a rede se destinou originalmente a ser essa rede de amizade. É um dos 4 propósitos do Global Kingdom. E não é muita gente que acredita não, pelo menos não acreditava. Levou 3 anos para ter 15 heróis. Uau! Que toparam. Pastor, é muito legal você contar isso, porque assim, quando a gente já conhece o GKPN hoje, vê a influência que é, já parece assim que nasceu grande. Mas é legal ver uma história dessa, mostrando justamente assim, os desafios, a jornada, a resiliência. E como é que foi, pastor? O senhor sentiu esse chamado? Como é que isso surgiu na sua cabeça? Não, eu tô aqui, você estava em Beverly Hills, né? Vou começar a conectar esses pastores. Como é que foi esse CNAtivo? Como é que você olhava para frente assim, há 15 anos atrás, o que você enxergava que isso se tornaria? Há 18 anos. 18 anos. O que eu enxergava era a necessidade o nosso objetivo original era encontrar 100 pastores do reino que quisessem ser amigos, compartilhar a vida com vida, apoiar um ao outro, a troca das melhores experiências e, eventualmente, trabalharem juntos para a expansão do reino de Deus. Minha visão inicial era encontrar esses 100 e os 100 assumirem uns aos outros e mandarmos brasa em 100 cidades estratégicas do mundo. Então, esse era o sonho. Essa era a ideia inicial, mas Deus vai transformando, que vai crescendo muito rápido. E hoje tem países que como o Brasil, tem praticamente todos os estados estão nela. Então, eu quero, se chegasse a 100, seria um sucesso absoluto. Já pensou 100 cidades de grande projeção internacional com líderes globais? Você alteraria muita coisa, só que nós temos os 100. Hoje tem 90 mil pastores. Uau. Então, dos quais 1.200 são esses líderes. Como Paulo Mazzoni aqui na Central, como o Jeremias, Flavinho da Lagoinha, São Sandro, que faz parte da rede, mais no capítulo Marketplace. Então, tudo foi, e muitos outros, foi caminhando devagarzinho, porque o importante foi o primeiro núcleo. Você cuidar bem do começo, o resto acontece naturalmente. Então, a seleção é rigorosa até hoje. Tranqueira, criador de problema, nós queremos distância. Manipulador da fé dos outros, não queremos ninguém. Porque só vai criar dificuldade para a gente, que a rede é conhecida no mundo inteiro hoje como uma das redes mais éticas do cristianismo. O pessoal confia nela. Foi o filho do Billy Graham, o Frank Graham, que disse que ninguém pediu para ele dizer isso, mas ele falou que se você quiser se envolver com um grupo de pessoas sérias, o GKPN é esse grupo. A gente não pede dinheiro para ninguém, a gente não projeta ninguém em projetos pessoais, a gente está junto. E fruto da confiança, do relacionamento, do amor por Deus e aos outros e aos mais necessitados, as coisas vão acontecendo naturalmente e hoje estamos no mundo inteiro. Uau. É uma maravilha. Hoje não tem mais só líderes de grandes igrejas. Hoje tem plantadores de igrejas que são parte da rede. Hoje tem missionários, estão com 60 mil missionários ajudando. Missionários que estavam pensando em abandonar, alguns deles, né? Tudo, transculturais, porque não conseguem ter frutos.
E nós estamos lá, temos 55 mil igrejas que a gente ajuda a melhorar, porque estavam estacionadas, através da mentoria. O Brasil é um dos maiores lugares sobre isso, mas a Austrália também é, a Filipinas também é. Outros lugares são, muito colega ajudando, sem pedir dinheiro e sem ter expectativa nenhuma de que aquela pessoa venha participar de algo que aquele indivíduo comanda, a rede, etc. É apenas pelo desejo de ajudar. Pastor, pegar um gancho com você nessa história aí, depois a gente volta nessa jornada do início ainda, que eu quero saber como é que saiu daqueles 15 ali, o desafio inicial e chegar até o momento de hoje. Mas voltando um gancho aqui, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da história da guerra na Ucrânia. Conta quanto isso, só para a pessoa entender, o nosso pessoal aqui entender, que está assistindo esse podcast, a influência que o GKPN tem, não só no cristianismo, mas nos princípios, nos valores cristãos. Né? Enquanto a Ucrânia lá teve a invasão da Rússia e o ministro vai e te liga. Pastor, como é que é essa história? O ministro é cristão, crente, Assembleia de Deus, e era o responsável pela família. Tem um ministério da família no governo da Rússia, da Ucrânia. E eu estava lá, eles são da rede. Não foi algo que eles vieram para a rede, já são da rede. Tem 300 igrejas na Ucrânia que fazem parte do Global Kingdom. E tem ele, ele criou um ministério chamado Salve Ucrânia, Save Ukraine, diante da guerra. Ele é um herói da fé, ele é uma coisa fenomenal. Eu o admiro grandemente e eu tive lá antes da guerra, um mês antes, e os alertei, os pastores, a turma, o marketplace, os jovens, alertei sobre o que estava para vir. Eles davam risada, achando que era só propaganda da Rússia. E quando bombardearam, 3 dias depois do início, eu liguei para ele, o Nikolai Kuleba, e ele estava muito triste, porque ele tinha 43 mil órfãos que ele cuidava. E um dos primeiros locais que foi bombardeado foi um orfanato. Muita criança. E aí as agências sem fins lucrativos europeias se ofereceram para ajudar, e ajudaram muito. Mas uma delas, que foi permitida ajudar, ao invés de ajudar, pegou 20 crianças e cortou em pedaços. Matou. E cortou como se fosse uma traseira de boi, para vender os pedaços para transplante de filhos de ricos na Europa. Então aquilo foi demais para mim. Eu estava na minha cadeira sofá lá na Virgínia, onde tenho minha residência, e vi, quando ele me falou isso, resposta à minha pergunta, eu me levantei e falei, estou indo para a Ucrânia. Minha esposa falou, mas o que na Ucrânia? Eu falei, você não está vendo? Olha que tragédia. São meus irmãos. E é um sofrimento que eles não andaram procurando, não buscaram. Então, vou ajudar. E ali fomos, e foi muito interessante, porque chegamos lá, estava televisão, estava tudo naquele subsolo. Foi a primeira vez que a TV deu cobertura. E ali precisavam levar 1.400 órfãos para proteção. O melhor lugar era na Polônia, com uma rede católica. E precisava levantar $200 mil para alugar 2 trens. Tudo foi de última hora. Um simples texto para a rede, os colegas da rede, ao redor do mundo, em 15 minutos o trem estava alugado. Uau. Levantou o dinheiro. E 1.500 crianças com seus responsáveis legais, que o governo das órfãs terminou, foram levados para a segurança, lá na Varsóvia. Estão lá até hoje, 3 anos. Mas aí vem a pergunta, e o que fazer para ajudar na nação? Porque olha as tragédias. E aí foi onde a gente veio com a ideia de mandar para múltiplos países, com um projeto de receber, ajudar, recuperar e mandar de volta. Muitos refugiados no Brasil foram quase 400. Foi um investimento de, no mínimo, $1 milhão. Quem pagou tudo foi o Brasil, as igrejas brasileiras. As que receberam, foi um esforço assim, muito grande. As famílias vinham sem homem, porque o homem não era permitido sair, a não ser que tivesse 3 filhos ou fosse muito idoso. E eram recebidos aqui no Brasil, e foram recebidos no Brasil, com o apoio do Itamaraty. Eu tive que reunir-me com as autoridades brasileiras no Brasil e fora do Brasil. O embaixador brasileiro em Varsóvia virou um amigo. O vice-embaixador, que agora mudou para
para Moçambique, virou um amigo mesmo, bom, me ajudou demais, ficamos amigos. Eu vou a Moçambique, eu vou à África semana que vem, vou tentar chegar até lá para vê-lo e visitá-lo. E com a ajuda deles, tudo foi ficando fácil para conseguir documentação e as igrejas para receber. As pessoas chegavam traumatizadas, então as recuperava. Algumas foram embora para os Estados Unidos, para a Europa, outros lugares, não voltaram para a Ucrânia, muitas foram para a Ucrânia. A passagem de ida e volta, as Nações Unidas disse: quer que a gente pague? Eu disse: por que não? Só que levaria 3, 4 meses. Falei: não, mas não temos tempo para isso, vocês estão morrendo, a bomba está caindo. Uma mulher, uma senhora, na saída de casa para o aeroporto, e ela tinha que vir pegar um táxi até a estação de trem, pegar o trem na Ucrânia, chegar até Varsóvia. Uma bomba matou ela lá. Então, não tem esse tempo, esse luxo de esperar. Então, as igrejas brasileiras e alguns irmãos internacionais da rede pagaram tudo, cara. Imagina, 400 pessoas numa passagem aérea, só ir e de volta, já é $500 mil. E hospedar esse povo aqui, tudo por amor a Cristo. Tudo foi um testemunho maravilhoso para o Brasil. Agora teve em Portugal, teve na Escócia, teve na Suíça, teve na Itália, teve em vários lugares que foram mandados onde a rede está presente. E pastor, aí entra uma dinâmica aqui, vamos falar para os empresários, né? Porque às vezes fazer um projeto, um processo logístico ali já é um desafio quando a pessoa tem consciência e controle de toda a organização. E eu sei que o GKPN, ou seja, você movimentou, fez essa movimentação toda, mas como você mesmo falou, não tem um CNPJ, não tem uma conta bancária. E aí eu fico imaginando assim, como você compartilha isso com a gente, até para inspirar outros líderes, que às vezes dono de empresa e tal, como é que você consegue movimentar tanta coisa, dinheiro, recurso, etc e tal, sem ter conta bancária, sem pedir dinheiro para ninguém, sem usar fundo próprio? Como é que é isso na prática, pastor? Então, nós temos nos Estados Unidos é chamado 501c3, que é uma ONG. 2 anos depois do GKPN começar, eu senti que, eventualmente, nós precisaríamos de alguma entidade legal que não interferisse na vida do GKPN, mas gerisse recursos que vêm de doações, etc. Então, criamos o Center for Studies in Global Christianity e todos os membros do conselho são 7 pastores. Do Brasil é o Pascoal, que é membro. E 8 marketplace leaders, que fazem inveja a qualquer companhia no mundo, porque vai do ex-presidente da Toyota que está lá, a dos indivíduos que tem 220 mil empregados numa empresa familiar de óleo de palmeira, 80 mil só na Indonésia, mas tudo com uma paixão por Jesus e por fazer o bem para a glória de Cristo e evangelizar o mundo. Então nós criamos isso aí, é onde o povo deposita, mundialmente. E aí o governo americano, o IRS americano, faz as auditorias todas, tudo é muito sério, porque nós somos uma das poucas entidades nos Estados Unidos, desde Barack Obama, autorizados a trabalhar em zona de guerra. Então, só por causa disto, nós já compramos, por exemplo, uma ocasião, 43 mil refrigeradores a água no Irã. Nenhum americano pode transacionar com o Irã. Mas por causa da urgência e do caráter benemérito, assistencial, Barack Obama autorizou. Então, salvamos a vida de 40 mil indivíduos, mulheres, velhos e crianças, de um grupo étnico chamado Yazidi, no norte do Iraque, que estavam morrendo, que a temperatura chegou a 53 graus. Morreram 1.200 numa semana. Nossa. Dentro da tenda. 53 graus, imagine fora. Então, é isso. Uma das coisas mais importantes, você tem que ter os canais de investigação. Se alguém quiser uma coisa, você tem que provar. Eu não ganho disso aí. Até pouco tempo atrás, eu era diretor de uma universidade americana, de onde via meu salário. Então, mas você tem que ter isso aí, você tem que ter o track record. O track record é a sua credibilidade. Então, o povo, com o passar do tempo, vai conhecendo, a gente vai conhecendo o povo. Ele sabe que nada é feito por mim, é tudo feito pelos outros. Eu sou apenas um vendedor de possibilidades.
A minha função é apenas e tão somente pôr junto a oportunidade e o desejo de ajudar. Então eu viajo 50 países por ano, porque indo eu estou vendo tudo. E aí eu sei quem pode e conecto essas partes. E a entidade, eles podem ir direto, não precisa vir dinheiro para a gente. Global Kingdom hoje, o CSGC, que é a entidade, nós mexemos com uns 4 milhões de dólares por ano. Mas a rede, ao redor do mundo, investe dezenas de milhões uns nos outros e nos pobres. Agora, e também eu não preciso saber, que é entre eles. Por que eu preciso saber? Não preciso. Não tenho nenhum interesse em ter glória nisso aí. Mas porque nem aparece meu nome. E nem aparece o nome do Global Kingdom. Tenta ver o Global Kingdom na internet. Alguns põem o nome lá. Mas Global Kingdom é nome de fantasia. É um sonho. Queremos que a igreja local seja reconhecida pelo seu contexto, entendeu? Não aparece o nome dos milionários que dão dinheiro. Aliás, nós pedimos até que eles nem comentem que deram. Porque para quê? Porque no último dia vai aparecer algum lá em Jesus, Mateus 25, com a folha de currículo. Fiz isso, fiz isso, fiz isso. Jesus vai dizer, não conheço vocês. Nós não precisamos disso, eu quero ser conhecido por Cristo. Aqueles que estão à direita, ele vai dizer, venham benditos meus pais, entrem no reino que está reservado desde a fundação do mundo. Eles vão perguntar, mas por que eu vou entrar? Que mérito eu tenho? Você não tem nenhum. Mas tem uma coisa, em meu nome, não no de vocês. Eu divido, tinha fome, vocês deram de comer. Tinha roupa, vocês deram de vestir. Tinha sede, vocês deram de beber. Estava preso, vocês foram lá e visitaram. Ah, é? O senhor tem certeza que está se referindo a gente? Quando foi que fizemos isso? Aí Jesus vai dizer assim, quando fizeram um dos pequeninos entre vocês, a mim me fizeram. Então, a única maneira, a não ser que Deus haja extraordinariamente, que a gente tem de contemplar a cara de Jesus, é no necessitado, é no pobre, é no que precisa mais do que a gente. Se Deus nos deu, a gente tem que dar. Toda vez que você ajudar alguém necessitado, olha para ela com cuidado, você está vendo Jesus ali. Porque Jesus diz que toda vez que a gente faz para eles, Jesus diz, a mim fizeram. E a Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que na pobreza dele a gente fosse enriquecido. Uau. É uma coisa maravilhosa. Uau. Pastor, nasceu então o GKPN com o objetivo de ser um grupo para 100 pastores. Esse era o sonho. Quando que entra o empresário? Quando que o senhor tem essa visão? Quando que é criado o marketplace do GKPN? Quando, na terceira reunião mundial da gente, tínhamos 80, já tinha 80 pastores, 80 só. Eu perguntei para eles, pastores das maiores igrejas do mundo, pastor de igreja de 400 mil pessoas. Eu perguntei para eles se essa rede vai ser boa para o seu ministério, porque a gente quer ver o ministério desses homens e mulheres íntegros melhorando, porque é uma raça em extinção. Pastor correto, direito, trabalhador, etc, etc, é uma bênção. Tem muito ainda, graças a Deus, mas não tomar cuidado é uma raça em extinção. E eles são os modelos. Então eu perguntei, se vai ser bom para vocês, o que vocês precisam? Que área a gente pode ajudar? Eles falaram, ajuda a gente com homens e mulheres bem-sucedidos no mundo fora da igreja. E que a gente costuma chamar marketplace, mas é um nome meio enganoso, porque não é só finança, é entretenimento, é esporte, é política, educação, saúde. É o que faz o marketplace girar. Falaram, a gente vai muito bem com quem está começando e vai razoavelmente bem com meio termo, que tem lá seus 50 empregados, 60, que eles ainda estão no âmbito da igreja, entregam dízimo na igreja, etc. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande para gente realmente grande. Grande, multimilionários, porque eles não aceitam ser considerados como provedores dos cheques da igreja. Eles têm uma paixão no coração. Eu descobri que o povo muito bem sucedido, tudo tem paixão. Paixão por trabalhos na área de água, na área de agricultura, na área de saúde, educação, mulheres em risco, crianças em risco, habitação. Querem ajudar e têm os recursos para isso. E se a igreja quiser segurar essa turma, vai perdê-los.
É muito melhor trabalhar nesse nível de top, trabalhar a nível de paixão. Porque parceria só vem até o nível máximo. Porque quem gosta de projeto é gerente. Quem gosta, o nível lá de cima não gosta de projeto, ele ajuda projetos, ele inicia projetos, mas o que ele gosta é de amigos que compartilhem visão. Então, e paixão. Então a gente resolveu trabalhar lá em cima. Eu perguntei, para esse nível, o que é que vocês precisam? Precisamos que ajude com homens e mulheres muito bem-sucedidos. Então vamos tentar. Começando com os dentro da sua igreja que ainda restam. E o que mais? E com jovens. Mas então não precisamos competir com jovens, com as igrejas que têm programa de jovens. Nós vamos, já que a gente é de liderança, vamos ajudar os líderes, seus líderes de jovens. E hoje tem 500 mil líderes de jovens. Uau! É muita gente sendo ajudada ao redor do mundo. Então, só trabalhamos com liderança. E nas áreas mais críticas. Para que o pastor sênior de igrejas muito influentes não seja uma raça em extinção. Ele continue abençoando muitos outros. E é possível hoje já, nesses 18 anos, pastor, o senhor já tem tido a oportunidade nesses anos aí de colher frutos, de ver o fruto dessa multiplicação desses pastores sérios, de ver essa raça que nessa época o senhor olhou, era uma raça em extinção. O senhor vê uma renovação, um futuro para essa raça, esses pastores sérios? No mundo inteiro, mundo inteiro. Por exemplo, como é que chama? Ali ao lado de Mianmar, Camboja. Camboja quase não tem igreja. Camboja, Khmer Rouge, Khmer Vermelho, guerrilha, guerra. Um irmão da Singapura, que é dono de uma empresa chamada Philip Capital, que transiciona na Bolsa de Valores de Cereais no mundo inteiro. Ele tem fortuna pessoal de $1 bilhão. Me disse, eu perguntei, fulano, o que é que você pretende fazer na vida? Você tem 70 anos, agora ele está com 80. Ele falou, eu vou morrer pobre. Eu quero morrer sem nada, como eu vim. Porque eu já tive a vida de conforto que eu precisava. Então eu já cuidei dos meus filhos, já deixei $250 milhões para os 2 que eu tenho e $250 milhões para minha esposa. Me resta $250 milhões. E o que é que quer fazer com isso? Quero gastar na expansão do reino de Deus ajudando pessoas. Em que área? Falou, em microfinanciamento e em educação. Aonde? Falou, no Camboja. Então vamos. Ele foi para o Camboja, abriu projetos de microfinanciamento. Junto com ele veio a igreja metodista, lá da Malásia, pastor Daniel Ho. Ambos, depois de 10, 15 anos, ajudaram tanta gente. Só a metodista plantou mais de 30 igrejas, que o rei de lá do Camboja deu para eles o título de príncipes. Uau. Estrangeiro, príncipes da nação. Entendeu? É uma coisa maravilhosa. Aqui no Brasil, as verdadeiras pequenas cidades construídas pela junção das igrejas, no Piauí, na Bahia, na Paraíba, das igrejas com os pastores. Há um projeto chamado o Mel, alguma coisa assim, tem numa cidadezinha que a renda per capita era R$70. Os homens e mulheres do Marketplace se uniram aos pastores e criaram esse projeto. Lá não tem perigo do mel não ser orgânico, porque não tem, a agricultura é completamente familiar, sem agrotóxico. O mel é puro. Hoje a renda familiar das mulheres já está em 700. Aumentou 1000%. Só são 3 mil habitantes na vila, 2 mil já dependem do projeto. A escola foi criada, uma profissionalização de mulheres foi estabelecida e uma igreja muito grande plantada. Está aí uma benção. Aí um homem americano, um dono vendedor de mel de abelha natural, soube daí, comprou toda a produção, a quantidade que tiver no ano lá e por quanto tempo precisar. Uau.
as mulheres estão garantidas, a renda per capita só sobe. Há uma escola de balé para as crianças que não tinham nada. Há uma pequena orquestra ensinando música para os meninos. É uma coisa maravilhosa. Pastor, e o GKPN, ele tem umas subdivisões, né? Você já falou dos jovens, você já falou dos empresários. Você podia explicar um pouquinho isso aí? Você tem um grupo ali de pastores, tem um grupo de empresários, o que mais que tem? De jovens. De jovens. E aí temos as atividades de encorajamento para a igreja em geral. É como está aqui. Empresários bem-sucedidos ajudando os outros. Então temos os encorajamentos da Europa, pastores da rede vêm abençoar, pastores e líderes de pequenas igrejas, muitos que estão pensando até em abandonar porque ninguém se converte. Temos o encorajamento missionário, que é para missionários transculturais. Eu tive em Verona agora, estávamos com 200 deles lá, cuidando deles. Temos a mentoria de plantio de igrejas e de recuperação de igrejas ao redor do mundo. Tem as escolas dos colegas da rede para os muçulmanos convertidos na Europa, ensinando Bíblia para eles, para que eles voltem aos países deles, pregando o Evangelho. Uau, pastor, me conta também um detalhe daquela história, aquela situação, quando, se eu não me engano, a Síria foi invadida, né? E aí aquele tinha um Estado Islâmico que estava levando todo mundo, os cristãos ali, e você quase reconstruíram lá umas ruas lá no Estado. Como é que foi essa história? Não, a Síria não foi invadida. Não. A Síria, ela estourou a guerra civil. Sim. Os refugiados foram para o Líbano. No Líbano, perfeito. Mas na Síria foram muito destruídos. Teve uma cidade chamada Zabadani, ao lado de uma outra bela cidade chamada Buludan, que foi literalmente arrasada. E ali haviam umas 180 famílias cristãs que perderam tudo e perderam seus membros. Os mísseis vinham, eles marcavam a casa do cristão com um C e uma cruz, para que o cara com a bazuca pudesse mirar bem e destruir tudo lá. Uma mulher que nós recuperamos a casa dela, eu perguntei para ela, e o seu marido? No dia da entrega das casas, falou, onde você está? Eu coletei os pedaços dele. Então, casas completamente destruídas, nós recuperamos tudo. A igreja ortodoxa, ela recuperava um quarto e o banheiro, para que o indivíduo pudesse entrar. Eu falei, não, a casa tem que ficar melhor do que era antes, porque em Cristo todas as coisas são feitas novas e melhores. E foi levantado o dinheiro ao redor do mundo, foi levantado uns 4 milhões de dólares. E nós recuperamos as casas, 163 casas, e cuidamos de 100 viúvas muçulmanas que os maridos tiveram a cabeça cortada e os seus filhos, 300 filhos, integralmente, coisa maravilhosa. Todas se converteram na cidade de Tartus. Recuperamos casas em Alepo, casas em Homs. Foi maravilhoso, está tudo lá. Tudo lá. Agora eu não posso mais entrar na Síria, o governo me considerou figura não grata, porque eles falaram que eu ia como acadêmico, diretor da Universidade Americana, professor também e tal, nunca teve problema, mas alguém deve ter me denunciado, porque na última vez eles negaram o visto e colocaram lá que eu não posso mais entrar porque eu sou promotor do cristianismo, que é uma honra, né? Mas agora caiu o Hafez Assad, quem sabe abre de novo, né? Que benção, pastor. Agora vamos voltar à história lá atrás, e aí vamos falar daqueles, no terceiro ano, estava começando, poucos pastores ainda. Quais foram os desafios que você teve que vencer e como é que foi motivar e buscar inspiração de Deus para chegar hoje no GKPN que é atual? Não, depois que você tem o grupo básico, esses pastores, todos conhecem muita gente. O difícil é você pegar o primeiro. O primeiro já conhece o segundo, o terceiro, o quarto. Então, quando você pensa em orgânico, é como um processo de expansão. O duro é só o começo. Porque os outros depois gostam tanto, são tão abençoados que começam a recomendar. E eu tenho que viajar e entrevistar. Até hoje, o senhor entrevista todos que vão entrar, pastor? Os maiores, dos capítulos maiores e da mesa mundial, sim, que é dividido em mesa mundial e mesas regionais. Ninguém entra sem eu ter uma conversa, porque não pode ter a gente já mandou muita gente para casa, né? Se precisar desligar, o GKPN desliga.
Desligamos, claro. Se a gente convida para ligar, tem que convidar para desligar. Deu escândalo, tá fora. Quer manipular a gente para benefício pessoal, tá fora. E todo ano sai alguns. Aí eu aqui tenho que ir, já que convidei em nome da rede, tenho que ir, sempre levo alguém comigo, viajo e digo àquela pessoa, olha, por essa razão, você não está mais convidado a continuar. Mas lhe oferecemos ajuda. Quem sabe um dia você volta, mas agora não. É importantíssimo. Pastor, então assim, aí foi essa jornada desse crescimento. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como que você olha o GKPN para os próximos 10 anos? Porque assim, uma coisa lá no início era alcançar 100 pastores. Hoje já está no mundo inteiro uma influência global, ou seja, uma influência, relevância política, econômica, social e principalmente cristã. E como é que você olha daqui para frente? Nós estamos, a partir de novembro, iniciando um movimento que, se Deus estiver nisso aí, vai abalar o mundo. Chama-se Avançando o Reino. O GKPN Deus colocou isso no meu coração. Vai envolver 400 milhões de cristãos. Uau! Representados por 600 pessoas só. Porque 200 são pastores de mega igreja com grande influência, sobre milhares de outros pastores de igreja. 100 são presidentes de denominações, já temos mais ou menos 100 milhões representados por eles, mas só são 100, são 23 mil denominações protestantes no mundo. Só estamos interessados em 100, que crê na Bíblia, crê no discipulado, pratica missões, gente séria. 100 vão ser líderes de jovens, que têm influência sobre 15 milhões de jovens. 100 são grandes empreendedores, os 3 deles vocês têm aqui nessa reunião, outros 97 vão vir, que tem que amar a Deus, amar o próximo, amar o mundo, amar a igreja e ainda ter recursos para contribuir. 100 são presidentes de agências missionárias e de fundações cristãs. Nós vamos nos reunir, já temos uns 200 confirmados, vamos nos reunir lá em Baton Rouge e é uma reunião estratégica, não é de inspiração, é de trabalho. Vamos dividir o mundo em 27, já dividimos em 27 regiões geográficas e onde existe um interesse ministerial daquelas pessoas. Às vezes o cara nasceu filho de um pai que era missionário na Ásia, então ele tem interesse na Ásia, embora sirva no Brasil. Vai fazer parte daquela mesa, onde todo mundo vai responder 3 perguntas. O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? O que é que você pode fazer para me ajudar? E o que é que nós podemos fazer juntos para ajudar os outros? Uau. Projeto de 15 anos, dividido em blocos de 3 anos. Queremos ver o crescimento do cristianismo pular dos atuais 1,8% para 5%. Porque isso garante o dobro em 15 anos de cristãos no mundo. São 2 bilhões e meio, serão 5 bilhões. Então está vindo todo mundo, tem muita gente, os movimentos, isso é para indivíduos globais e movimentos globais. Então estamos convidando, já veio o movimento de Lausanne, a Aliança Evangélica Mundial, a CRU, que é o Campus Crusade, que representa as missões ao redor do mundo, a maior agência missionária do mundo. É um bocado de gente de grande impacto que tem interesse mundial. E mais os movedores de movimentos regionais e os marketplaces. Então a gente vai estar junto 4 dias. O primeiro dia é para entendermos o valor, a situação do mundo, a situação do cristianismo, e os desafios e tudo, e a segunda parte daquele dia é para aprendermos e confirmarmos o valor da colaboração e cooperação, porque o projeto não é do GKPN, eu estou iniciando, mas o projeto é de todos, e todo mundo tem que tomar posse naquilo ali, porque ali são todos movimentos globais. Isso foi um sonho que Deus colocou no seu coração, pastor? Dobrar o número de cristãos no mundo em 15 anos. 15 anos. Fruto do trabalho de todo mundo junto. E aí os outros 3 dias é criar o plano, o esqueleto. O que vai ser feito, deixa eles falarem, não tem controle nenhum. Ali não tem como ter controle, porque todo mundo é CEO. Então deixa eles, todo mundo tem suas obras gigantescas, só precisa de alguém para facilitar, que eles acreditarem que dá para estar junto.
que dá para fazer? Que ninguém está querendo roubar o que o outro está fazendo, a gente quer ajudar um ao outro, porque se todo mundo ajudar um ao outro, todo mundo será ajudado. Então, aí vai se montar o esqueleto em 3 dias. Aí já vai começar nada. Aí vai ter 1 ano para fazer o planejamento estratégico e colocar outros envolvidos. Cronograma, organograma, recursos financeiros, recursos humanos, o que vai ser feito, recursos avaliativos, corretivos, etc. Plano estratégico. E aí, em novembro de 2026, nós lançamos. Vai ser um exército. Você já imaginou um exército de 400 milhões de cristãos? Pastor, eu estou imaginando aqui como é que o pastor Elias Dantas consegue fazer tanta coisa, gerir tanta coisa e gerar um impacto tão grande assim, pastor. Porque é muita coisa. São 50 países no mundo, tem o GKPN, tem o Pastores, Marketplace, missionários, projeto de expansão do reino. E eu acho que ele não tinha que chamar pastor Elias Dantas, não. Tinha que ser o apóstolo Paulo do século XXI. Mas não faz nada. A gente só tem a ideia. Veja que coisa aqui, o Marketplace aqui. O que é que eu fiz aqui? Está acontecendo. Os outros, o que a turma precisa é a visão e a confiabilidade. Esses 2 elementos a gente tenta trazer. Eu zelo a tempo e a fora de tempo para não ser escândalo para ninguém. E minha pergunta todos os dias é: o que é que eu fiz para os outros melhorarem hoje? Então, pronto. Aí todo mundo, quem é que não quer ser ajudado, cara? Aí eu não preciso ter... Vocês não têm empregado? Nenhum. Mas como é que vocês fazem a coisa? É porque a gente tem milhares de empregados. Mas você não disse que não tem? A gente tem na seara dos outros, porque o projeto é deles. Entendeu? Todo mundo adotando como deles, não falta interesse. Pastor, é muito gratificante para a gente ouvir isso e ver que Deus levanta homens mesmo a cada geração e coloca sonhos ousados, porque um sonho desse é um sonho absurdamente ousado, e se você ouvisse isso de alguém que não tivesse o track record que o senhor tem, talvez as pessoas ririam disso. Mas fazendo o que o GKPN vem fazendo e os resultados que vem apresentando, quando a gente ouve isso do senhor, a gente sabe que Deus está inspirando isso porque é o sonho dele que isso aconteça. E o senhor vem trazendo isso até aqui nesse pulso firme. Como garantir que quando o senhor já não estiver mais na liderança desse movimento, esses princípios e essa mesma mão firme continue para que o movimento transcenda a sua existência e a sua gestão? Não tem mão firme, porque não tem controle, tem mão livre. Então a gente tem inspiração. O povo precisa de uma causa, meu amigo. Se não tiver uma causa, porque vai seguir parede? Vai seguir presidente? Dá uma causa, chama o povo para morrer. Chama o povo para ser, porque Jesus chamou foi para morrer, tomar a cruz e transformar o mundo. Então isso dá uma causa. A rédea não tem, a rédea é livre. Quem quer vir, vem. E a gente tem descoberto que tem muita gente querendo vir. Mas não tem seguro nenhum. Cada pessoa semeia na sua geração, companheiro. A gente está tentando, já tem um grupo de líderes, tem 70 líderes mundiais, que eu espero que já tenha uma pessoa que a gente está trabalhando para assumir minha pessoa. Eu estou checando o coração, as intenções de coração, motivação, ética, família, aquele negócio todo da pessoa. Está viajando comigo, está caminhando comigo. Então, se der certo, a gente propõe, o povo aceita se quiser, porque não tem controle. Então, mas é uma pessoa de credibilidade, estou expondo a pessoa. E o povo está encantado com ela. Então, se for ela, tudo bem, se mantiver o seu coração íntegro. Mas a gente faz o possível. Mas o importante é a gente não passar em branco. Uau. Porque cada geração conta a outra geração os seus feitos. Então a gente vai contando. Agora, a futura geração vai ter coisas que não são... A única coisa que eu espero quando eu já não estiver aqui, eu não vivo por muito tempo mais, vou fazer 67 anos. A única coisa que eu mais espero quando eu estiver aqui é que, apesar de que os modelos podem diferir, não difira a paixão por Deus, pela Bíblia, pelos perdidos e pela igreja. Se tiver a paixão, as maneiras como isso vai acontecer, caminha. Não teve um tempo que não tinha nem igreja. A igreja primitiva teve um tempo que a turma andava a pé pregando o evangelho. Teve um tempo que a turma andava de carroça.
né? Teve um tempo que inventaram o carro, foi de carro, o avião. Agora, daqui a pouco, quem sabe, vai de foguete, vai de táxi aéreo. Aquele que vai de entrega, para lá e para cá, o correio aéreo, vai. Ele não sabe como vai ser. O que vale, os meios são importantes. Mas a coisa mais importante é o sentido, é o meaning. E eu espero que ninguém perca. Eu estou investindo o máximo possível para deixar um exemplo a ser seguido. Por causa dos meus filhos, porque eu vou abençoar meus filhos, meus netos. Espero que daqui a 30 anos, 20 anos, sei quando Deus vai chegar a hora de eu ir embora, e enquanto existir memória social nesse planeta e falarem alguma coisa a meu respeito, não falem mal. Porque não falando mal e falando bem, abençoados serão meus descendentes. Amém. Então, é assim que a gente vai indo. E alguém que tem a mesma paixão vai levar adiante. Como vai ser? Uau. Não tem jeito a gente saber. Sem sombra de dúvida, nós estamos aqui conversando com as pessoas mais influentes no cristianismo global da atualidade. Não De só jeito tudo nenhum. que Elias fez. É isso. Isso é uma bênção, pastor Elias. Isso é uma bênção, uma influência, um exemplo para nós ser seguido. Um homem de Deus, temente ao Senhor, humilde, né? Sempre colocando Deus acima de todas as coisas. E, assim, é realmente um referencial para nós, né? Não só o impacto que você teve, essa visão de conectar cristãos, conectar pessoas, e isso repercutir, isso vai tomando forma, né? E a sua liderança também é um exemplo para quem está assistindo aqui. Às vezes na empresa, você está liderando, você está trabalhando, você tem uma equipe de 10, 50, 100 pessoas, está com dificuldade. O Elias, ele consegue motivar, e aí uma liderança que você está falando descentralizada, né? Um exemplo de, olha, eu estou passando a minha visão, estou passando a minha paixão, estou passando os princípios, os valores que a gente tem que fazer, agora vão lá e faça. Né? E é extraordinário, porque a gente vê, além disso, uma influência de tantos países, pessoas em tantos lugares diferentes, tantas culturas diferentes, seguindo, absorvendo, entendi essa visão. O que mais me impacta nessa visão, pastor, é quando o senhor sempre volta no centro da liderança pela liberdade. Porque a gente está acostumado com modelos de liderança pelo controle, e as lideranças, no geral, buscam o controle e estruturas de controle. O senhor desenvolveu uma rede global de extrema influência, partindo do princípio seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. Você é livre. Você é livre, vocês têm que seguir esses valores e princípios. Se não seguir, você está fora, e o próprio grupo se monitora quanto a isso, mas esse princípio de liberdade, que é muito diferente. E tinha que ser assim, porque qualquer um deles lá é maior do que eu. Eu não tenho nada. Não tenho igreja. Não tenho nada. Eles têm tudo. Eu estou sempre falando numa perspectiva de abaixo. Não é acima. Quem tem tudo são eles. Então eu quero que eles adotem tudo. Uau, que lição, hein? Que lição de humildade, Tremendo. de aprendizado de liderança, hein? Pastor, caminhando aqui para o nosso encerramento, uma mensagem para a nossa audiência, para os empreendedores, para os profissionais que estão aqui nos ouvindo, uma mensagem hoje de inspiração, de motivação, de ativação do Senhor para esses homens e mulheres. Bom, a Bíblia diz que sem visão o povo perece. Visão, o que é visão? Visão é o futuro preferível para um povo, para uma empresa, para tudo. Então, aos amigos e etc, e ouvintes e assistentes aí desse programa, não sei se nem vai à TV ou coisa assim, talvez vá, né? Nunca esqueça isso. Você tenha convicção de algo que inflama seu coração. Isso é visão. Tudo que, quando você pensa em relação ao futuro, de você envolvido, inflamar seu coração, é visão. O povo vem atrás dessa autenticidade. E não se desvie dele, porque o tempo, autenticidade e transparência são as duas palavras-chave do momento. Está todo mundo cansado dos manipuladores, dos artistas que conseguem passar na lábia as pessoas e decepcionam mais cedo ou mais tarde. Você sabe o que Deus lhe chamou, e se o que Deus lhe chamou, aí é que vem o chave. Você diz que Deus lhe chamou, é para beneficiar os outros.
e não você mesmo, em última análise, então vá adiante, com transparência e autenticidade. Porque senão, se for para você fazer dinheiro, se tornar um milionário, isso não é chamado de Deus. Uau! Isso é instrumento de Deus para você cumprir o chamado. O chamado de Deus é a gente fazer discípulos de todas as nações que sigam Jesus olhando para o exemplo que é a gente. Esse negócio, Deus me chamou para ser multimilionário, você não entendeu nada, isso é soberba, isso é jactância, isso é um absurdo, isso é um chamado que não é dele. Deus não chama ninguém para essas coisas. Deus não chama ninguém para ser médico, Deus não chama ninguém para ser... Deus chama a pessoa para fazer discípulo, para não passar em branco, para deixar outros seguindo Jesus do mesmo modo que ele ou ela chama. Porque ele não mandou a gente ser médico, ele não mandou a gente ser enfermeiro, ele não mandou a gente ser professor, não mandou a gente ser business, não mandou a gente ser multimilionário, ele mandou a gente fazer discípulo, continuar a obra que ele começou a fazer e ensinar. Esse é o nosso chamado, em santidade, porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Eu não posso ser tudo isso? Pode ser tudo, mas você tem que ter a visão de que tudo que você é e alcança, em última análise, são ferramentas para que você penetre numa área que eu não posso penetrar, para que você possa chegar na presença de Cristo e receber a coroa da glória. De acordo com Paulo, a coroa da glória são os discípulos, diz Paulo em 2 Tessalonicenses. Então, que a coroa nossa da glória não seja o Ferrari que a gente lutou para comprar e comprou, ou a casa de 500 metros quadrados. Tudo isso é ferramenta. Não está errado ter, mas é ferramenta para a gente penetrar em um grupo dos 500 metros quadrados. Mas que a gente chegue no final com o grupo dos 500 metros quadrados que a gente conseguiu pela nossa capacidade, estudo, habilidades, a gente chega lá, a gente apresente a Cristo alguns que são a nossa coroa de glória. Entendeu? Então, a gente pode ser tudo, desde que seja verdadeiro e de boa fama. Mas a gente, tudo não é o nosso chamado, é a nossa ferramenta para que a gente cumpra o nosso chamado, que é ser os continuadores da obra que Jesus começou a fazer e ensinar. Então deixe essa chama inflamar seu coração. Aí você vai ver que coisa linda tudo passa a ser, porque no final do ano, a sua pergunta, se é um empresário, homem de negócio, mulher de negócio, não é só eu paguei minhas contas e estou no positivo. A pergunta é, claro que tem que fazer isso aí, mas a pergunta principal é, como eu usei a ferramenta? A quantos eu trouxe o conhecimento de Cristo? Porque a gente sempre na vida cristã, tem que descobrir isso. A gente, ser humano, em tudo que a gente é e tudo que a gente faz, a gente é ao mesmo tempo o meio e o mensageiro. A gente é a mensagem e o mensageiro, porque o povo não conhece outra coisa de Deus a não ser a gente. Então a gente é o Cristo para eles. A gente é a Bíblia para eles, porque ele não conhece a Bíblia. Então, que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está escutando esse podcast, entenda. Use bem sua ferramenta, seja o melhor na sua área possível, faça o seu melhor, progrida, vá para frente. Mas lembra que tudo isso, a traça e a ferrugem corrói. A única coisa que a traça e a ferrugem não corrói é a sua coroa de glória, que é o que você fez com seu sucesso, que é levar outras pessoas a Jesus Cristo. É fantástico. Agora, já para finalmente aqui pegar as duas perguntinhas só para finalizar. O pastor, dá aqui para a gente um hobby. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? O que você gosta de fazer? E depois fala para a gente um livro, aí, um escritor, né? Você já tem vários livros escritos, mas dá uma dica de leitura para a gente aí também. Eu gosto de estar com gente. Cada um tem sua energia em alguma coisa. Eu gosto de estar com gente. Você quer me matar, me manda para ficar sozinho na beira de uma praia, debaixo de uma barraca. Não fui chamado para ficar só. Quero estar no meio de gente. Sou essencialmente urbano. Então eu quero estar no meio de gente. Eu gosto, eu recupero as minhas forças. Estou vindo de uma demanda imensa agora de viagem por 3 continentes. Estou aqui, parece que estou rejuvenescido, estando no meio de gente. Tá entendendo? Legal. Então eu gosto de estar aí. E o que mais eu gosto? Eu gosto de uma leitura boa, inteligente, e gosto de estrategizar, de pensar. Eu sou um pensador de possibilidades.
Então, o que é possível fazer? O que é possível fazer? E tentar botar outras pessoas juntas. E leitura tem muito. Eu tenho assim, livros. Eu ganho muito livro hoje. Todo mundo que escreve me dá um livro com dedicatória. Mas eu gosto muito de algumas coisas muito antigas. Teve não muito antigo, mas teve um livro que revolucionou minha vida, chama-se God's Missionary People, do Dr. Chuck Van Engen. Ele está em português, Povo Missionário, Povo de Deus. Tem um livro de Os Guinness, que eu recomendo para todo mundo, grande filósofo e teólogo cristão, está em português, chamado O Chamado. Todo mundo deveria ler. Tem um livro que enche a paixão e o coração de cada um, chamado A Insanidade de Deus, de um professor da Universidade de Chicago, sobre a igreja perseguida. É um livro, já está em português. Uau. Eu li tudo em inglês. E vai. É bom do pastor Elias que a gente pede um livro, já recebe a biblioteca, já recebe a lista do mês para poder ler. Já faço a meta de leitura. Aí tá bom, então. Vamos lá. Elias, muito obrigado pela tua presença, a tua disponibilidade aqui. Olha, se você foi abençoado como eu fui aqui, já faz a sua lista das 3 pessoas que você vai abençoar agora, enviando esse podcast para ela, para poder inspirar, para ativar, para capacitar. E esse é o nosso propósito, trazer aqui homens e mulheres de Deus para compartilhar de uma maneira simples, verdadeira e fiel o que Deus tem feito e o que Deus tem movido, para que você possa também acender essa chama, fortalecer essa chama, para que Deus possa te fazer cada dia mais um instrumento do Senhor. Já curte, já compartilha, já se inscreve aqui nesse canal da Central Power Place, que tem muito mais para Deus te entregar aí. Pastor, muito obrigado. Deus te abençoe muito nessa missão. Sempre as ordens, meu amigo. E obrigado. Obrigado. Vamos para a luta. Isso aí. Um abraço. Até mais.